Meus irmãos, a paz do Senhor, graças ao nosso Deus, que nos concedeu mais um trimestre. Hoje, pela graça do Senhor, estaremos estudando a nossa última aula desse terceiro trimestre de 2021, onde nós estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade daquela nação. Nesse período que nós estamos estudando, vimos aqui sobre as correções e os ensinamentos de Deus no período dos reis de Israel. Podemos estudar aí boa parte do primeiro livro de Reis, do segundo livro de Reis e também boa parte dos dois livros das Crônicas. E hoje nós então estamos chegando à nossa última aula, onde estaremos ministrando a terceira lição sobre o cativeiro de Judá. Esse é o nosso tema de hoje, onde nós estaremos focando a respeito, infelizmente, desse período, desse momento desastroso na vida de Judá. É isso que nós iremos estudar hoje, o cativeiro de Judá. A nossa leitura bíblica está no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, dos versos 18 ao 20, e ainda no capítulo 25, do verso 1 ao 10. Mas também nós iremos fazer abordagem da nossa aula no livro das Crônicas e também do profeta Jeremias. Vamos ler o texto que eu acabo de mencionar na tela. Você poderá acompanhar comigo através da sua revista, se você a tiver em mãos, ou através da sua Bíblia. Diz assim o texto: tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutai, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25 de 2 Reis, verso 1 ao 10. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, do 7º dia do mês, esse era o ano 19º do Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nabuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém.
e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Esse, então, é o texto que nós podemos apresentar de maneira sucinta algumas partes, e pretendo, com base no conteúdo da nossa aula de hoje, fazer uma abordagem geral, afirmando que todo ser humano se torna prisioneiro ou cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, nós vamos trabalhar no nosso conteúdo. De forma geral, todo ser humano se torna prisioneiro das suas escolhas e das consequências que são acarretadas com base nas escolhas que qualquer ser humano toma. E aí nós vamos verificar as escolhas tomadas pelos reis. No nosso caso aqui, o comentarista estará lidando diretamente já com o último rei, que é o Zedequias, que nós acabamos de ler parte, a respeito dele. Mas o certo é que as nossas escolhas, elas poderão nos trazer benefícios ou algumas consequências desastrosas. E os erros feitos por aqueles homens trouxeram grandes desastres para Judá. Muito bem, nós chegamos então ao final dos estudos que nós vimos fazendo sobre os livros de reis, que nós estudamos sobre, primeiro, nós estudamos a respeito da divisão do reino de Israel, que era um reino unido, que teve 3 reis, enquanto governava a monarquia todas as 12 tribos, com Saul, Davi e Salomão. Porém, nos dias de Salomão foi então dividido o reino, ficando 10 tribos para o norte. Estudamos sobre alguns reis das 10 tribos do norte, finalizando ali no período do rei Oséias, em 722, quando as tribos do norte foram levadas cativos pela Assíria. E aí nós demos prosseguimento até a nossa lição de hoje, que nós vamos encerrar o nosso trimestre, tratando a respeito dos reis de Judá, e vamos finalizar hoje com o último dos reis. Em todo esse período que nós vimos que Deus, Ele demonstrou a sua misericórdia, não somente pelas tribos do norte, mas como nós estamos estudando agora sobre Judá, em especial sobre as tribos do sul, que quando fala Judá está relacionado a Benjamim, porém, nesse período que nós estamos agora estudando, o rei também estava tendo as suas atividades nas outras tribos que ficaram no norte. Veja, isso significa que Deus demonstrou ao longo dos anos a sua graça, a sua misericórdia por Judá, dando ao povo, diante do juízo que é merecido, repetidas oportunidades para que eles pudessem vir ao arrependimento. Mas eles viraram as costas para o Senhor, mesmo tendo as insistências dos profetas. Deus levantava profetas, mas mesmo assim eles preferiram virar as costas para o Senhor, não dar ouvido à palavra do Senhor. Enfim, as nossas escolhas predizem naturalmente o nosso fim. E Judá escolheu a apostasia. Judá escolheu apostatar contra Deus. E o juízo de Deus, então, foi inevitável. É o que nós iremos estudar agora, baseado em 3 tópicos. O nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre o declínio espiritual de Judá. E, obviamente, com declínio espiritual,
da nação, o restante sofre as consequências. No nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre a obstinação de Zedequias e a sua queda. E por último, Jerusalém é cercada e levada cativa. É claro que nós não temos, né, espaço e tempo, como na escola dominical, para fazer uma abordagem tão ampla como o que ocorreu nesses períodos. Por isso que a gente sempre aqui sugere que os alunos abram a Bíblia, as Escrituras, e leiam os textos aqui, no caso, a partir do capítulo 24 de 2 Reis, também a partir de Crônicas, do capítulo 36, o livro de Jeremias, são os livros que nós temos que fazem as citações, os problemas que ocorreram nesse período. E também há bons livros editados pela CPAD e outras editoras que são fidedignas à palavra de Deus, que é bom que o aluno tenha em mãos para conhecer com maior profundidade sobre esse período. Muito bem. O nosso primeiro ponto, então, nós vamos falar sobre o declínio espiritual de Judá. Nesse tópico, nós veremos que os motivos da ruína de Judá foram o quê? A idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. E esses fatores que nós colocamos aqui, os motivos que levaram à causa, né, da ruína de Jerusalém, ou seja, de Judá, são as mesmas causas que destrói nós hoje, como crentes no Senhor, se formos desobedientes, se nós não atentarmos para as coisas espirituais. Então, é isso que nós vamos verificar nesse primeiro ponto, sobre o declínio espiritual de Judá. Já que eu vou falar sobre o declínio espiritual de Judá, vou fazer uma pequena retrospectiva para o aluno que estudou, né, conosco na aula passada, a lição passada, nós estudamos sobre o reinado de Josias. E quando nós estudamos a respeito do reinado de Josias, nós podemos verificar através deste rei, o rei Josias, que foi um rei excelente, um rei que obedeceu ao Senhor, não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Vimos também na lição passada que o livro dos reis e das crônicas diz que nunca houve um rei tão temente a Deus, nem antes dele e nem depois dele. Então nós vamos fazer uma retrospectiva, porque Zedequias foi o último rei de Judá. Mas o que aconteceu após a morte do rei Zedequias, do rei Josias? Lembrando, né, que ele teve um pai e teve um avô como reis depravados diante de Deus, que é o rei Amon, que é o pai dele, e Manassés é o seu avô. Fizeram coisas horríveis ali em Jerusalém, mas a diferença é que Josias, ele escolheu servir a Deus de todo o seu coração, assim como seu bisavô Ezequias serviu a Deus. Veja, o rei Josias, que foi um excelente rei, que trouxe um grande avivamento para Judá, ele teve 3 filhos que foram reis e um neto. Então, ele teve um neto que foi rei e 3 filhos que também foram reis em Judá após a sua morte. Mas a diferença é que esses 4 últimos reis, né, 3 filhos dele e um neto de Josias, eles escolheram não servirem a Deus. Ou seja, cada indivíduo, cada pessoa escolhe a quem servais, se servir ao Senhor ou se servir, não é isso? Ou serve a Baal ou aos deuses, da mesma forma hoje.
Nós escolhemos servir a Deus ou escolhemos servir ao mundo, à natureza pecaminosa, e aí nós perdemos a bênção e a graça do nosso Deus. Já que nós estamos fazendo então uma retrospectiva, e o comentarista não abordou o que eu estou colocando aqui, devido à exiguidade de espaço e de tempo. Então vejamos, Joacás é filho de Josias, foi ruim e reinou apenas 3 meses. Ele foi deposto pelo rei, por Faraó do Egito, porque naquela época pagava imposto ainda ao Egito, o filho de Josias, que é o Jeoacás. E aí, o que aconteceu? Ele morre, e ele foi deposto pelo Egito, e foi colocado no seu lugar o seu irmão. E está lá o registro em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 1. O irmão dele, então, é o Jeoaquim. Jeoaquim é filho de Josias, também não seguiu a Deus e se tornou vassalo da Babilônia, porque nesse período Babilônia já vinha guerreando as outras tribos, outros povos, outras nações, e Jeoaquim, então, agora, ele passa a tributar ao rei da Babilônia. Depois ele se rebela e morreu enquanto o exército babilônico sitiava em Jerusalém. Isso por quê? Porque a Babilônia, ela causou 3 investidas em Jerusalém. Nós chamamos isso de 3 levas, né? Então houve 3 períodos em que o rei da Babilônia foi a Jerusalém e levou um grupo de pessoas 2 vezes, e até a 3ª vez, onde nós vamos finalizar a nossa aula. Então, nesse período que nós vamos verificar, já nos dias de Jeoaquim, foi no ano 605 a.C. Agora, o que acontece? Joaquim é filho de Jeoaquim. Alguma Bíblia diz Eliaquim. Então, Joaquim, filho de Joaquim, desobedeceu a Deus e durou apenas 3 meses também de governo. Fez o que não era bom, o que era mal. Ele foi levado também cativo para a Babilônia, onde ele passou o restante da sua vida. E por último, aí nós temos então Zedequias. Zedequias também foi o quê? Filho de Josias, porque ele foi colocado no trono pelo rei da Babilônia, no lugar do seu sobrinho, que eu acabei de falar, o Joaquim. O que acontece? Quando se rebelou, no caso Zedequias, os babilônicos, porque ele também não queria servir a Babilônia, os babilônicos então vieram, atacaram a Jerusalém e destruiu Jerusalém, e nesse período deportou vários judeus. Zedequias foi capturado, furaram os olhos dele, ele foi levado para a Babilônia preso, como eu li o texto aqui em Reis. E os seus filhos foram assassinados, degolados à espada na frente do próprio pai em 586 a.C. Então eu já apresentei aqui quais foram os reis, na verdade os 3 reis antes de Zedequias, porque eu quis fazer uma abordagem de quais foram os reis depois que Josias morreu. Então foram 4 reis, 3 filhos dele e 1 neto de Josias, mas nenhum deles serviram a Deus e não foram obedientes ao Senhor. Com isso, então, houve o quê? O declínio espiritual de Judá, porque nos dias de Josias houve um grande avivamento, mas tudo se perdeu com base nas lideranças e nos povos ali posteriormente. É bom destacar para esse período quais foram os profetas pré-exílio. Por que pré-exílio? Porque nós sabemos que depois da destruição
de Jerusalém. Os judeus ficaram cativos por 70 anos na Babilônia e depois eles retornaram. E aí nós temos os profetas pós-exílio. Mas os profetas desse período que nós estamos estudando, chamado pré-exílio, foram os profetas Jeremias, o profeta Sofonias, Naum e Abacuque. Porém, Jeremias, ele foi o profeta que durou o seu ministério por mais tempo, porque foram 40 anos. E ele, Jeremias, ele começou a ministrar já nos dias do rei Josias. E veio agora até os dias de Zedequias. Mas observemos que os profetas, eles levaram muitas advertências ao rei. Não somente a esse rei, mas aos 4 reis depois de Josias. Todos os profetas foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças praticadas, as transgressões do povo e como que os líderes de Israel atuavam com as suas práticas injustas. Ou seja, as vindicações contra o pecado de idolatria, e em especial, o de idolatria, estava já excedendo as medidas de Deus. Ou seja, os pecados eram tantos que já transbordavam nas medidas do nosso Deus. Mas veja que mesmo com as insistências, mesmo com as advertências dos profetas, eles não deram ouvidos e continuaram pecando ao Senhor. Mas nós vamos verificar que Jeremias, ele foi o profeta, nós vamos dizer assim, mais importante, no sentido desse período, por causa do tempo que ele profetizou, os problemas que ele vivenciou, as dores que esse homem viveu, porque quando nós lemos os livros dos reis, das crônicas, as lamentações de Jeremias, escritos em forma de poema, e também o próprio livro de Jeremias, ou quando outros profetas, o próprio Jesus falando sobre esse homem, a gente para imaginar o grande sofrimento físico desse homem, sofrimento emocional, situação terrível que esse homem viveu. Mas aconteceu que ainda muitas previsões que aconteceram, que esses profetas, e em especial Jeremias, levaram a Judá em relação ao exílio. Por quê? Porque enquanto Jeremias, no caso especificamente Jeremias, ele profetizava, ou Sofonias, ou outro profeta, o que acontecia? Existia também vários outros profetas, porém falsos profetas. Profetas que profetizavam por inspiração satânicas ou falava de si mesmo. O próprio livro do profeta Jeremias esclarece com largura essa situação. Ou seja, havia uma discórdia, uma confusão entre o que era a verdadeira palavra de Deus e aquilo que não era de Deus. Ou seja, quando será que Deus está falando e quando é que Deus não estava falando? Nós lemos, por exemplo, no texto de Jeremias, que ele advertia o povo, advertia também os líderes quanto aos pseudos profetas, ou seja, aos falsos profetas. Não somente o capítulo 23, que estão aí abordando, o verso 13 ao 18, mas também o capítulo 25, há tantas passagens das Escrituras em que mostra a situação em que existia falsos profetas levando palavras que dizia o inverso, ou seja, o contrário daquilo que o profeta Jeremias dizia. Eu não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas você poderá lê-lo, porque você tem na tela, nos slides, que você pode acompanhar as passagens desses textos que eu tenho abordado. Mas quando nós olhamos, por exemplo,
o capítulo 25 de Jeremias, dos versos 1 ao verso de número 10, nós vamos verificar que o profeta, ele repete palavras antes proferidas, tanto por ele ou pelos profetas anteriores dele, sempre fazendo um apelo ao povo, para que o povo afastasse do pecado, para que o povo afastasse das idolatrias, que o povo de Israel não continuasse praticando o pecado que eles praticavam, porque se eles continuassem, eles seriam levados ao cativeiro. Mas é bom lembrar aqui de que essas palavras proferidas por Jeremias em grande largura, mas no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a partir dos versos 48, 49, há tanta expressão clara a respeito disso, que se eles continuassem na prática do pecado e da idolatria, os textos que estão lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 48, 49, são tão claros que lá dizia praticamente tudo o que estava acontecendo nesses últimos dias aqui que nós estamos estudando em Judá. Mas porque mesmo os profetas falando, eles tinham os ouvidos fechados, porque não dava ouvido à palavra de Deus, não dava ouvido às coisas do Senhor. Mas veja, eu vou só pensar algumas partes aqui de Jeremias 25, do 1 ao 10, que diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, vai dizer aqui na frente, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo Judá, os habitantes, olha, durante 23 anos, versículo de número 3, durante 23 anos, do 13º ano de Josias, que foi profeta de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, olha, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Eu vou ler só esse versículo. Mas ele prossegue dizendo tantas e tantas outras passagens, chamando o povo para converter-se dos seus maus caminhos, arrepender dos seus pecados, voltar-se para o Senhor. São as palavras do profeta, mas não deram crédito à palavra do profeta. Ou seja, previsão dos acontecimentos que levariam Judá ao exílio, houveram muitas passagens bíblicas que trouxeram o quê? Previsões desses acontecimentos, mas eles não levaram a sério. E aí eu vou finalizar esse primeiro ponto, falando sobre o declínio espiritual de Judá. Quais foram os motivos, né? Vamos pensar aqui, os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Olha, a situação, quando a gente lê os textos dos profetas, a gente vê o seguinte, que a situação era triste para quem recebeu tantas profecias de arrependimento. Era triste. Por quê? Porque decidiram continuar com a apostasia, ou seja, afastar-se de Deus. Apostatar é afastar da fé, afastar-se do Senhor. Então vamos ver alguns motivos que levaram Judá ao cativeiro. Por causa da obstinada desobediência da liderança judaica, ou seja, porque obstinado, falava, mas continua do mesmo jeito, isso é obstinado. A prática da idolatria, eles faziam assim como os povos vizinhos, ao passo que os judeus deveriam dizer o que nunca existiu deuses, não há deuses, mas pelo contrário, trazia aquelas mentiras para dentro da sua nação, sabendo que só há um Deus. Outro, derramaram muito sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não respeitaram o descanso sabático, porque isso só vai acontecer literalmente com a própria deportação deles, que vão ficar 70 anos, né? Não respeitaram o descanso sabático, mataram muitos dos seus profetas. Então, esse era claramente
um dos motivos para levá-los ao cativeiro. E aí nós podemos fazer uma pequena reflexão ao olhar para a história de Judá, a situação que eles viveram, obstinados ao pecado, apostatando da fé. O que nós devemos fazer? Cultivar um sentimento de humildade, para dar ouvido à voz de Deus, não ser arrogante, mas ser humilde, e também pedir a Deus, cultivar literalmente nos nossos corações o temor de Deus, porque é o temor de Deus que vai nos prevenir contra a apostasia. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo capítulo 4, em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé. E Judá praticou isso literalmente. E assim nós vamos para o nosso terceiro ponto. Melhor, aqui ainda, eu quero finalizar, eu já quero finalizar aqui, exatamente a respeito da atitude para irmos para o nosso segundo ponto. No nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre o quê? A obstinação de Zedequias e a sua queda. Olha, esse tópico mostrará que o erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar, o erro deles, estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Então, o erro dele e das pessoas foi exatamente o fato de serem obstinados, continuar no erro, continuar pecando. Ou seja, a teimosia de Zedequias. Ele foi quem? O último rei. Como ele vivia como um apóstata, abandonou a fé, não buscava o Senhor, o rei então não entendeu a exata conjuntura em que a nação se encontrava. Olha a diferença de quem? Seu pai Josias. Josias, ele, quando, é só a gente lembrar da aula passada, Josias, o rei Josias, quando ele tomou conhecimento do livro da lei, que foi lido para ele, e o que ele ouviu que estava escrito no livro da lei, ele pediu que o escrivão fosse a profetisa Uda, ir lá para saber a respeito do período dele como rei, para saber de Uda, o que Deus tinha para dizer para ele a respeito dos dias dele como rei, o que ele teria que fazer nos seus dias como líder. Olha a diferença em relação a Zedequias. Zedequias estava tão desviado, tão cego espiritualmente, surdo espiritualmente, que não entendeu a exata conjuntura em que a nação se encontrava. Não. E assim são as pessoas que nós chamamos de desviados. Eles não entendem o que está acontecendo no momento. Pode dizer que eles não entendem. Assim como Paulo diz que o príncipe das trevas cega o entendimento para produzir incredulidade. Sabe por quê? Quando nós lemos em Jeremias 38, nós vamos verificar que ele chama Jeremias, e Jeremias fala com ele, profetiza com ele, dizendo a respeito do estado, da situação. Jeremias chega a dizer para ele render-se, se entregar ao rei da Babilônia, mas ele não deu ouvidos. Pelo contrário, ele fez ainda ameaças a Jeremias. Ele tentou, o texto é muito claro em nos mostrar, submeter o próprio Jeremias aos seus caprichos,
É tão interessante quando a pessoa não ouve, a pessoa quando não tem nenhuma gota de comunhão com Deus, ele não capta nada. Mesmo sendo filho de crente, como é o caso de Zedequias. É como se hoje nós falássemos, ele nasceu no Evangelho, filho de crente, mas infelizmente não fez nada. Outra coisa, diante da situação do próprio Jeremias, da palavra que ele recebia de Deus, ele foi visto pelos oficiais do rei como traidor da nação, porque ele estava dizendo que eles deveriam se entregar à Babilônia. E Zedequias, sendo usado por Deus, disse ao rei que ele se entregasse ao rei da Babilônia, se rendesse, Deus iria livrá-lo, ele teria uma vida dele íntegra, não sofreria as consequências. Mas ele não deu ouvido. Mas o que acontece? Os oficiais do rei lançaram a Jeremias na cisterna. Se não é um homem de Deus ir e falar com o rei, porque do contrário, Jeremias morreria ali. Então utilizaram todos os meios, uns recursos para tirar Jeremias de volta daquela cisterna de lamaçal e de barro. Zedequias então era um homem obstinado, e aí surge então a sua queda. Ele era surdo aos ouvidos, dos seus ouvidos, quanto aquilo que os profetas diziam para eles. Olha, veja que o rei não deu ouvido ao profeta, ele poderia ter a vida dele preservada, e como ele não deu ouvido ao profeta, ou seja, ele não estava dando ouvido à palavra de Deus, ele não estava ouvindo ao Senhor, então razão, né, de acontecer o que já estava previsto por causa da dureza e da obstinação do seu coração. E aí o que acontece? O poderoso exército babilônico então invade Jerusalém e destrói Jerusalém por causa da sua vida obstinada e da sua surdez de não dar ouvido a Deus. E vede, meus irmãos, que há 135 anos antes da deportação de Judá, havia o que acontecido? A deportação das tribos do norte. Então Deus foi longânimo e misericordioso com o sul, 135 anos, e sempre usando profetas, para trazer o rei, os sacerdotes, a nação, o povo, arrepender-se dos seus pecados. E Deus calou, Deus cessou, Deus continua. A igreja hoje tem a missão profética. A igreja hoje é o que? Os arautos de Deus, são os pregadores, os mensageiros do Senhor. A igreja é quem prega a palavra do Senhor, anunciando as boas novas, fazendo com que os homens e mulheres arrependam dos seus pecados e convertam-se dos seus maus caminhos, se quiserem herdar a vida eterna. Então Deus usou os profetas, mas o rei Zedequias foi surdo. Então eles foram deportados para a Babilônia. Veja que, olha, analisando a cabeça, a mente dessas pessoas, o rei e o povo estavam confiantes em que? Na sua religiosidade, e não pensaram na hipótese de serem literalmente aniquilados, destruídos. Eles pensavam que isso não iria acontecer. Eles carregavam aquela ideia da religiosidade, que Jerusalém, Jerusalém, é o lugar da habitação de Deus, lugar que Deus escolheu, o templo, o lugar do meu nome. Mas eles esqueceram. E todas as pessoas esquecem, ou outros nem sabem, que religiosidade não leva ninguém ao céu. E há muitos crentes que frequentam zelosamente a casa de Deus,
mas são apenas religiosos, praticam religião. Mas é perder tempo. É tão interessante que em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus dizendo que o sujo deve sujar-se cada vez mais, e o santo santificar-se cada vez mais. Porque não vai adiantar. A religiosidade, ela não tem nenhum valor para Deus. Mas o valor para Deus é o coração contrito que ouve a sua palavra e dá crédito à sua palavra. Mas a religiosidade, não. Tanto é que existe aí dezenas e centenas de religiões e religiosos, de denominações e denominações pentecostais ou não, que pessoas praticam às vezes só a religiosidade. E aí nós vamos terminar. O nosso terceiro ponto: Jerusalém é cercada e levada cativa. Veremos nesse tópico que a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome, matança, deixando Judá arrasada. Não somente com Judá, mas quando nós permitimos o inimigo, Nabucodonosor, ele representa Satanás, que sitiou os muros de Jerusalém, os muros de Sião. E quando nós permitimos que o inimigo, ele venha, é porque há alguma brecha na nossa vida e ele invade. E foi o que aconteceu com a vida deles e destruiu o quê? As coisas físicas. O que Deus quer com um prédio? Nada. O que Deus quer com a cidade? Nada. Serve para nós. Mas o Senhor quer é o nosso coração, é a nossa vida inteira a Ele para adorá-lo e para cultuar ao Senhor. Porque isso aqui, um dia, tudo vai acabar. Tudo acabará. Mas nós vamos finalizando aqui com o nosso terceiro ponto. Jerusalém é cercada, ou seja, a destruição da cidade santa e do templo. O que acontece? Seria quase impossível para o rei Zedequias vencer a batalha. Primeiro que ele não tinha estrutura humana, condições, não tinha exército para segurar o grande e poderoso exército babilônico. Jamais, Zedequias. E nenhum outro dos países vizinhos tiveram e foram destruídos, né, pela Babilônia. Porque todas as guerras que os reis de Israel venceram contra as potências anteriores, é porque Deus agiu em favor deles. Mas o Senhor cansou de agir em favor deles. Então o que os babilônicos fizeram? Cercaram Jerusalém por 18 meses. Isso significa 1 ano e meio. Cercaram Jerusalém. Colocaram os soldados, tranqueiras, guarnições do exército babilônico por 1 ano e meio. Pensem vocês comigo a estrutura do exército da Babilônia. Tanto é que quando grande parte disso acontecia, nem sempre o rei Nabucodonosor estava presente. Tanto é que nós vimos uma das partes que estava lá em Ribla, na parte norte, onde eles montam o quartel-general e envia, né, os seus capitães. E lá eles ocuparam por toda 1 ano e meio, e isso nos dias de Zedequias, porque já havia feito 2 levas anteriormente. Tanto é que quando a gente lê o livro do profeta Daniel, nós vamos conhecer. Daniel foi um dos nobres, né, escritor que foi levado para a Babilônia e escreveu já cativo lá na Babilônia. Assim como o profeta Ezequiel também foi um profeta que profetizou lá na Babilônia. Veja, irmãos, que foram 1 ano e meio cercando a cidade. Ou seja,
quem estava lá dentro não poderia sair e quem estava fora não conseguiria entrar. Ou seja, o desastre moral, o desastre espiritual foi tão grande que o livro dos reis, o livro das crônicas e vários profetas sagrados descreveram a respeito da destruição de Jerusalém, e muitos outros livros seculares, escritores da época, escreveram a respeito da destruição de Jerusalém, da queda do muro de Jerusalém. Os babilônicos fizeram 3 ofensivas contra a cidade fortificada, a cidade de Davi, a cidade que o povo achava, que os judeus achavam que ninguém destruiria. Durante o cerco, ninguém então poderia entrar nem sair. Isso que os alimentos, os víveres estocados foram acabando. Os animais que tinha dentro da cidade de Jerusalém foram abatidos para alimentar o povo. Depois chegou um ponto que não restou mais nada para eles alimentarem, mais nada para eles comerem. E quando nós vamos para o capítulo 52 de Jeremias, ele, no seu último capítulo, ele narra que a cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Ele detalha a respeito dessa situação. Exatamente quando nós olhamos no versículo de número 7, onde ele vai dizer assim: então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, os homens do rei Zedequias, saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. Embora os caldeus estivessem contra a cidade ao redor, fugiram no sentido de Arabá. O que aconteceu? É que depois de 1 ano e meio eles conseguiram abrir uma brecha no muro. Vários soldados judeus fugiram, assim como Zedequias fugiu. Só que nós já lemos o texto lá de Reis, que eles pegaram eles próximo de Jericó. Mas assim que eles acharam uma brecha no muro, então o grande exército de Babilônia entrou na cidade e foi saqueando, matando, degolando grávidas, mulheres, crianças, senhoras, adolescentes, crianças, foram matando, destruindo literalmente todos que estavam lá. O templo eles destruíram, colocaram fogo no templo de Jerusalém, que foi construído 380 anos antes. Um templo que estava ali, toda aquela beleza dos dias de Salomão. 380 anos de templo, ele foi saqueado, destruído, e colocaram fogo no templo e queimaram todo o templo, que era o lugar onde Deus queria que eles, os judeus, de coração, estivessem ali para adorá-lo. Mas vocês já acompanharam conosco nas aulas anteriores o tanto de podridão, de coisas que eles colocaram lá, de deuses que eles colocaram no templo, é o que fez com que Deus então usasse o Império Babilônico para destruir e queimar o templo. O rei foi levado preso, furaram os olhos deles, e o seu filho foi degolado literalmente na sua frente. Ou seja, a glória de Israel se foi. A majestade de Israel se foi. A beleza dos judeus se foi. Tudo aquilo que eles pensavam a respeito e que diziam as nações vizinhas e eles, os próprios judeus, se foi, acabou. Tudo foi destruído e foi literalmente levado para o povo, para a Babilônia, levado em 3 partes.
O que aconteceu, meus irmãos? Matança, aconteceu que o cativeiro, aconteceu que a peste e a pobreza. Jeremias, ele escreve um livro chamado As Lamentações de Jeremias, o choro de Jeremias. Ele descreve de maneira poética, grande parte do seu livro, o que aconteceu, a situação ali, ele chora. O capítulo 4 detalha a forma deplorável, as cenas que ele viu, de maneira que o deixou assustado. Tudo que ele pôde ver, ele viu que a fome era tanto que as mães cozinharam e serviram os próprios filhos como comida. E isso estava registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 28, lá no finalzinho, profetizando para esse período, se eles continuassem na prática do pecado. Chegaram ao ponto, porque ficaram 1 ano e meio ali cercado, de matarem e cozinharem os próprios filhos. Os sacerdotes perderam a esperança. Ele está dizendo isso, Jeremias. As virgens ficavam assentadas, pasmas, sem força, à beira do caminho, porque toda a glória de Jerusalém se foi. As crianças morriam de sede e de fome, porque não tinha ninguém que pudesse saciá-las. Enfim, o que é um cativeiro? Por que de um cativeiro? Eu vou dizer em poucas palavras da sequência, porque era comum a prática das nações, dos impérios, quando eles dominavam uma outra nação e saqueavam, o que eles faziam? Então, o que era um cativeiro? A nação vitoriosa selecionava entre os habitantes da nação que era derrotada, os prisioneiros, para servirem como escravos. Então eles olhavam ali os melhores, os jovens, não é isso? As jovens, os homens, os nobres, os inteligentes, os estudiosos, porque nós temos que lembrar que naquela época, grande parte, a maioria, eram analfabetos. No caso das mulheres, elas poderiam servir como esposa dos soldados ou estupradas. Era de lei, os soldados poderiam pegar essas mulheres, levar para suas nações e colocá-las lá na sua casa como sua própria mulher, ou como concubina, ou para servir de escrava na sua casa. O território era literalmente arrasado e a maioria dos cidadãos eram literalmente mortos. Isso era quando se chama de cativeiro. Então, o que sobrava, conviviam, não é isso? As pessoas que sobravam ali, que ficavam ali os pobres, eles conviviam com a dor da separação da sua terra natal, porque levou aos seus parentes. Israel foi duramente castigado, literalmente castigado por desobedecer a Deus e continua até os dias de hoje. Na verdade, continua até os dias de hoje, não dando crédito nas profecias bíblicas, principalmente quanto ao Messias enviado por Deus. Eles continuam dessa forma. Basta a gente olhar como é e como está Israel dos dias de hoje, que Deus levantou em 1948, porque nós sabemos que Deus tem um projeto. Jesus descerá ali em Jerusalém. E assim, nós caminhamos para encerrar esse tópico, mas que também, apesar de tudo, apesar da destruição, apesar das mortes, apesar do cativeiro, ainda Deus continuava profetizando esperança. O profeta Jeremias, ele profetizou que o exílio, olha lá, que lá no exílio, o povo deveria produzir, que Deus disse
que o povo, quando estivesse lá no exílio, lá na Babilônia, deveria produzir lá. Afinal de contas, ficariam lá 70 anos e que logo depois eles voltariam. Ou seja, ainda Deus continuou profetizando esperança. Basta os irmãos continuar estudando o livro de Esdras, Neemias, e os profetas pós-exílio vão conhecer como que Deus fez para trazê-los de volta, assim como o livro de Daniel, o livro do profeta Ezequiel. Então, no livro de Lamentações, no capítulo 3, o verso 22 e 23, que são o versículo muitíssimos conhecido nosso, onde o profeta Jeremias, nas suas lamentações, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, Deus ainda não acabou com os judeus, Deus ainda não acabou com todo o planeta Terra, ainda não destruiu os povos do mundo hoje, com tanto pecado que existe hoje, porque a misericórdia do Senhor continua a cada manhã. A sua mensagem do profeta deixa de pronunciar a desolação, mas para anunciar um estado de esperança, ou seja, um estado de regresso, de que ainda eles retornariam e voltariam para Jerusalém. Veja que, como que Deus agiu. Nós vimos isso nas aulas passadas, tendo todo o tempo, toda a graça, usando os profetas para que eles falassem e assim houvesse arrependimento. E assim nós concluímos a nossa aula. Fechamos a nossa aula mostrando o seguinte, de que a experiência de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes de todos os tempos. Muito triste. Todos os servos do Senhor que veio lendo e estudando a respeito do cativeiro de Judá, traz sem dúvida tristezas. E isso mostrando que quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ele se torna cativa de suas escolhas erradas. Foi exatamente isso que aconteceu. Os falsos deuses, às vezes nós abrimos e permitimos que os falsos deuses ocupem o nosso coração. E quando isso acontece, literalmente, nós nos tornamos presos, cativos da nossa escolha. Mas há uma boa notícia, é que a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, ela foi colocada para ajudar de que eles voltariam à terra prometida. E da mesma maneira, Deus, Ele continua com a sua graça, com a sua misericórdia, porque a misericórdia do nosso Deus não tem fim e elas se renova a cada manhã. E assim, nós concluímos esse terceiro trimestre, onde nós estudamos aqui 13 lições. Lições essas que trataram sobre o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade daquela nação. Deus tinha planos com ele, e continua tendo planos. E nós vimos ao longo dessas 13 aulas, as correções e os ensinamentos de Deus para aquele povo, e nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas, assim como nós estamos encerrando essa aula de hoje. Nós temos que lembrar de que escolhas nós estamos fazendo. A quem servais? Porque as nossas escolhas, naturalmente, com aquilo que nós escolhemos, nós teremos um fim bom ou um fim ruim. E nós precisamos, nesses últimos dias da igreja aqui na face da terra, como igreja do Senhor Jesus, escolher, sim, servir a Deus e permanecer fiéis ao Senhor, porque nós estamos ouvindo e vendo como que o comportamento humano tem sido alterado, a prática da impunidade no mundo, a injustiça no mundo, e como que os homens se rebelam contra Deus, quanto à ética cristã, e como eles zombam de Deus nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Vamos orar ao nosso Deus, para que nós não sejamos
destruídos, nunca, mas que nós possamos ser firmes e que a graça do Senhor, que o Espírito Santo continue nos fortalecendo para que nós possamos alcançar as mansões celestiais. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse trimestre, por 13 períodos de dias que nós tivemos aqui. O Senhor nos deu saúde, nos deu graça, os nossos irmãos acompanhando conosco durante esse tempo, os irmãos aqui no Templo Central também, Senhor, nos apoiando na mídia, no som, para que através do YouTube nós pudéssemos atingir as pessoas, auxiliar os professores, alunos da escola dominical, também através dos nossos slides, que o povo de Deus seja abençoado, mas que nós também possamos continuar firmes assim, Senhor, na Tua presença, aguardando a Tua volta, sim, Jesus, e que a nossa mente esteja sempre, sempre voltado para Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E assim eu te convido para continuarmos, porque na próxima aula nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, lidando com assuntos sobre o apóstolo Paulo. Que o Senhor possa nos ajudar em mais uma caminhada espiritual. Fique na paz, o Senhor vos abençoe.